Bom, pessoal, essa é outra pergunta que me fazem com extrema frequência, tanto no e-mail quanto na área de comentários dos vídeos. Qual é melhor? Aço carbono ou aço inox? Gente, para início de conversa, essa pergunta não tem nem lógica, vamos ser sinceros. Seria como se eu perguntasse para os amigos, vou deixar as brasileiras de fora para não ter bairrismo, mas qual é melhor, a mulher americana ou a mulher alemã? Não tem como alguém me responder, porque são várias características que não dá para você dizer qual que é a melhor. Se você disser tal característica, qual é melhor? Aí a gente já começa a conversar. Mas de forma genérica, assim, qual é melhor? Por exemplo, se eu disser que a mulher americana é melhor do que a alemã, aí o cara vira para mim e fala assim, então você acha a Hillary Clinton melhor do que a Claudia Schiffer, por exemplo? Aí você fica numa situação complicada, né? Porque nós estamos comparando beleza aí. Agora, se eu virar e falar assim, não, em termos de poder, aí a Clinton passa a ser escolhida e não a Claudia Schiffer. Apesar da Claudia Schiffer, no seu auge como modelo, lá nos anos 80, ser uma grande influenciadora, nem de longe ela tinha o poder de uma Hillary Clinton, né? E dá para fazer essas brincadeiras, indo para lá e vindo para cá, dependendo da característica. Eu posso dizer, em termos de beleza, a Blake Lively, que é americana, comparada com a Angela Merkel. Então dá para comparar, tá? Então, gente, essa pergunta feita de forma tão genérica assim, o que é melhor, aço inox ou aço carbono, ela sequer tem lógica. Não dá para responder, é impossível. Agora, se você começa a relatar características específicas, fica um pouco mais fácil, mas ainda assim não é correto. Por quê? Você tem uma infinidade de aços inox e uma infinidade de aços carbonos. Então, por exemplo, se você me perguntar em mesma dureza, um aço 420 com, digamos aí, um aço inox 420 com 56 de dureza e um aço carbono, digamos o 1095 com 56 de dureza, qual é mais resistente à fratura? Eu te diria que o 420 é mais resistente à fratura nessa condição específica, tá? Com tratamento térmico otimizado, na mesma dureza, o 420 seria mais resistente à fratura do que o 1095. Por quê? Porque o 420, primeiro detalhe, ele não forma carboneto nenhum, nem de ferro nem de cromo, zero de carboneto. Todo o conteúdo de carbono do 420 com 56 de dureza está na matriz de aço. Não sobra 0,01% de carbono ali para formar nem carboneto com ferro, que é a sementita, nem carboneto com cromo. Já o 1095 com 56 de dureza deve sobrar aí, deixa eu ver, por baixo, uns 0,5, talvez até mais de carbono, para formar carboneto com o ferro, formando sementita. Outro detalhe, o 420 só vai formar martensita agulhada. O 1095 basicamente vai formar martensita foliada. Vocês imaginem que o 420, a martensita que ele forma é um fardozinho de palito. Vamos supor, palito de, seja lá, de pedra, que você queira, para tornar a comparação mais igualitária. E o 1095 vai formar uma martensita foliar tipo ardósia. Então você pega aquelas folhas fininhas de ardósia, faz um pacotinho delas e pega um fardinho de palito de mineral, né, de pedra. E aí qual que é mais fácil você quebrar? O fardo de palitos ou o fardinho de folhas de ardósia? O fardo de folha, porque ela propaga melhor uma fratura, tá? Então tem esses detalhes. Aí tem gente que vira e fala para mim,
aí dá para ser mais específico. Aqui tem uma amora, que o aço é basicamente 1095. A amora dá um nome proprietário, mas é basicamente 1095. 59 de dureza. E essa aqui não é uma amora, é uma baga, tá? Mas lembra muito uma amora, então tá aqui para efeito de comparação. Quem quiser ter uma amora original aqui, uma 2010 em aço 12C27, que é o mesmo aço aqui. Esse aço só tem uma dureza um tiquinho menor do que a minha amora. Essa baga tem 57, minha amora tem 58 de dureza. Essa minha amora tem maior retenção de fio do que essa minha amora em aço carbono. Aí tem gente que vai falar, ah, Cabral, mas eu já vi vídeos, o sujeito testando duas moras iguais, uma em 12C27 e outra em 1095, e a de 1095 teve maior retenção de fio. Gente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai ficar, um mostra um teste, eu posso mostrar um outro que tem um teste que mostra o contrário. Na minha experiência, as moras, o 12C27 tem maior retenção de fio. Mas eu vou me basear num trabalho que eu citei de metalurgia, um trabalho acadêmico, com peer review, e até hoje não foi contestado, onde o Verhoeven mostra que o AEBL, que é o primo irmão do 12C, do 13C26, que é um primo irmão do 12C27, tem maior retenção de fio do que o 1084, que é um aço que chega muito próximo do 1095, inclusive do que o 52-100, que é um aço tido como bam. E é realmente um aço excepcional. Mas o AEBL, que é o mesmo 13C26 da Sandvik, teve uma retenção de fio maior. Tá? Então, como esse trabalho até hoje não foi questionado, esse não dá para falar que, eu acho. Não. Esse foi o resultado. Se alguém tem uma ideia diferente, que faça um trabalho acadêmico exatamente como for feito, para provar ou, antes, para contestar o trabalho do Verhoeven. Esse trabalho do Verhoeven já deve ter, acho que quase umas 2 décadas, até hoje não foi contestado. Tá? Então, não é questão de opinião. E muita coisa é assim, gente. Não dá para comparar aço inox com aço carbono. Você tem que dizer qual aço inox, qual aço carbono e qual característica você quer comparar. De modo geral, bem geral, e isso vale mais ou menos, os aços carbonos são mais resistentes à fratura do que os aços inox. Mas eu já citei um exemplo aqui em que o inox ganharia. O que acontece muitas vezes é que a pessoa compara um aço carbono com o teor de carbono lá no alto com um aço inox que tem metade do teor de carbono. Não é justo esse tipo de comparação. Mas os aços inox, gente, apesar deles terem esse problema de, na média, eles serem menos resistentes à fratura, vocês vão ver muitos vídeos por aí com o nego abusando de faca mora, cravando ela num topo, ficando em cima dela, mesmo sendo de aço inox. Tá? Então, gente, vamos colocar isso na cabeça. Parar com essa pergunta, o que é melhor, aço inox ou aço carbono? Seja específico, qual aço inox? Qual aço carbono? Em qual característica você quer que tá em dúvida se um é melhor do que o outro? Porque não adianta, por exemplo, aço carbono tem maior retenção de fio do que aço inox. Ah, é? Então tá, eu vou pegar um aço carbono de altíssima retenção de fio. M4. É um aço carbono que tem alta liga, tem muito tungstênio, tem muito vanádio, tem cromo e tem molibdênio. Aí compara ele com o ZDP 189, que basicamente é carbono, cromo, um pouquinho de vanádio, um tiquitinho de molibdênio e tal. Aí você fala assim, não, mas os carbonetos de tungstênio, de vanádio, molibdênio são mais duros do que os de cromo. Realmente são bem mais duros. Acontece que o M4, quanto é que o M4 tem de carbono? Acho que é 1 ponto qualquer coisa de carbono. Quando você compara com o ZDP 189, o ZDP 189 tem 3% de carbono. Então, quer dizer, 0,8%, 0,75% desse carbono vai para a matriz dele quando ele está com 65 de dureza.
Os outros 2,25 de carbono estão formando carboneto com cromo e com ferro. Então, quer dizer, você tem muito mais carboneto no ZDP 189 do que no M4, que já tem muito carboneto. Tá certo, os carbonetos do M4 são mais duros, mas quando você tem uma quantidade muito superior, mais do que o dobro de carboneto no ZDP 189, isso faz diferença. E com um detalhe, as pessoas não levam em consideração que a perda de fio por oxidação é um fator importantíssimo. O ZDP 189, em que pese ele não ser resistente à corrosão, como muita gente imagina, ele é inox. Ele é inox, ele tem 11% na matriz, 11% de cromo livre na matriz, mas ele está no limite ali. Agora, o M4 não tem quase nada de cromo na matriz, tem muito pouco, boa parte do cromo dele está reagindo com carbono. Na verdade não, o cromo do M4, deixa eu fazer, eu precisaria de uma termocalculadora para saber isso, mas eu acho que quase a totalidade, pela quantidade de tungstênio e vanádio e molibdênio, o carbono ele tem preferência para reagir com o nióbio, depois o vanádio, depois o tungstênio, depois o molibdênio, por último que vem o cromo. Então, acho que boa parte do carbono que poderia estar reagindo do M4 a 61, 62 de dureza, ele está reagindo com esses elementos de liga, deixando eu não me lembro se é 5% de cromo que o M4 tem, mas basicamente o cromo que ele tiver vai ficar livre na matriz para passivar. Só que como está muito distante dos 11%, ele não é inox, ele é um aço carbono. Tá, gente? Então era isso que eu queria falar. E eu vejo muita gente cometendo um erro, falando assim, não, aço carbono é mais duro do que o aço inox. Normalmente o pessoal trabalha, o M4 quando encerra, eles trabalham com 63, 64. O ZDP 189 na Spyderco tem 65, o meu tem 65 de dureza. No Japão tem gente que produz faca com ZDP 189 com 67, 68 de dureza. Então como é que dá para falar que um aço carbono tem maior dureza do que um aço inox? Não dá para falar isso, de forma genérica não, né? Então, mas aço carbono retém mais fio do que aço inox. Na minha experiência, na média, os aços inox retêm mais fio do que os aços carbono, tá? Então, gente, tem esses detalhes. Tem gente que, por exemplo, olha um aço, por exemplo, AUS8. É um aço mole. Aí eu falo assim, puta merda, como é que o cara fala uma bobagem dessa? Aí ele fala que o AUS8 é um aço mole, de baixa dureza, né? Beleza. Então eu vou pegar aqui como elementos de prova. Eu acabei de fazer um vídeo. Vamos pegar aqui meu Cold Steel Voyager 59,5 de dureza no AUS8. Eu não tenho, mas digamos que eu tivesse uma Sebenza das mais antigas do Cruise Reef, um canivete que custa aí $400 em média. Todo mundo sabe que o Cruise Reef, quando começou a produzir as Sebenzas dele, em S30V, que um aço que até os anos 2008, 2010 era tido como o bambambam, era o queridinho dos aços, ele produzia essas Sebenzas com 56 de dureza. E aí como é que você compara 56 com 59,5 do AUS8 da Cold Steel? Como é que você fala que o AUS8 é um aço de menor dureza? Quem fala isso, gente, não entende bolhufas de metalurgia, mas não entende nada. Não dá para você falar que tal aço é mais mole. Você pode falar, tal aço em tal lâmina tem uma dureza tal. Agora, você não pode... é lógico, se eu pegar 1095 com 420, eu posso falar o seguinte, o 1095 tem maior potencial de endurecimento e maior dureza máxima do que o 420. Mas eu posso tranquilamente ter uma lâmina em 420 com 56 de dureza, é quase a dureza limite dele, quando esse 420 tem um teor maior de carbono, aí em torno de 0,33%. E eu posso ter uma lâmina em 1095 que o cuteleiro temperou perdeu um pouco do sharp nose do tratamento térmico, temperou em óleo
essa lâmina já caiu uma dureza máxima, em vez dos 66, 67 que ela poderia ter, ela já caiu aí para 62, né? E o cara ainda me faz aí um revenimento, vamos dizer, a 280 graus. Então, deixa eu fazer umas contas aqui: 150, 65, 80, 95, 210, 225, 240, 255. Essa lâmina caiu 8 pontos de dureza. 8 pontos de dureza. 8 menos 62. Vixe! Essa lâmina de 1095 está só com 54. Então ela está menos dura do que uma lâmina de 420 que foi colocada na dureza máxima de trabalho. Então não dá para você afirmar que tal aço é mais mole ou mais duro que tal outro aço. Você pode dizer que tal lâmina de tal fabricante com aquele aço tem uma dureza menor do que tal lâmina de outro fabricante em outro aço ou no mesmo aço. Agora você dizer, o 420 é mais mole que o 1095, não, potencialmente o 1095 é capaz de atingir durezas muito mais altas. Não significa que a lâmina que você tem está nesse potencial mais alto. Ela pode ter, eu já cansei de ver cuteleiro mostrando tratamento térmico aí, que a lâmina, se bobear, a dureza deve estar lá na casa dos 52, 53, tá? O cara não tem essa dureza. Isso é só pelo que ele relata do tratamento térmico dele. Então, gente, eu espero que os amigos aprendam esses detalhes, que é não generalizar as coisas. Quando quiser saber alguma coisa sobre uma lâmina, individualize. Cite o aço, cite a dureza, porque, fala assim, qual que tem maior retenção de fio? O AUS8 da CRKT, não sei o que, ou o 1095 da Mora. Mas qual a dureza do AUS8 da CRKT? Você não sabe? Você tem estimativa? Porque não dá para responder esse tipo de pergunta, gente. Então a pessoa tem que tomar cuidado quando faz algumas afirmações, porque tem muita gente falando muita bobagem por aí, tá? Tem muita gente falando muita bobagem por aí. A pessoa às vezes acha, porque um sujeito entende muito de uma área, que tudo que ele fala tem muita propriedade. Eu já cansei de ver gente que até sabe muito em algumas áreas, quando vai falar de lâmina, sai cada abobrinha que... Cabral, por que você não comenta nesses vídeos? Gente, eu jamais vou fazer um comentário negativo num vídeo de ninguém. O cara já teve o trabalho de fazer o vídeo e tal. Eu vou fazer comentário negativo ou vou dar um negativo? Nunca. Eu não estou aqui para discutir com ninguém, eu não estou aqui para ganhar seguidor de ninguém. Eu nunca pedi que ninguém se inscrevesse no meu canal. Eu nunca peço que ninguém dê joinha no meu canal, tá? Eu procuro fazer os vídeos para passar informação para os amigos que estão interessados. Se eu conseguir isso, ótimo. Meu ganha-pão é meu trabalho, eu sou dentista, é com isso que eu ganho dinheiro. Eu não penso em ganhar dinheiro com o YouTube, eu não quero ter 30 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de inscritos para pensar em ganhar dinheiro com o YouTube, não. Eu comecei a fazer vídeo para YouTube porque meus amigos pediram que eu demonstrasse em vídeo o que eu escrevia textos enormes, relatando de questão de aço, de afiação. Pessoal, Cabral, faz um vídeo que fica mais fácil da gente visualizar, da gente entender. É por isso que eu faço os vídeos. Eu não estou aqui, eu quero que todo mundo saiba o que eu sei. Não, não quero isso não. Eu quero que quem tem interesse e achar um vídeo meu, ache a informação que eu estou passando. Você está dizendo que tudo que você fala é certo? Longe disso. Eu estou dando uma informação. Cabe à pessoa procurar mais e comparar. E tendo disponibilidade de mais informação, e isso felizmente a internet democratizou, o sujeito pode chegar às suas próprias conclusões. O que não dá é o sujeito ouve uma coisa e toma aquilo por certo e pronto. Não, questiona tudo. Duvida de todo mundo. Não aceita o que alguém fala só pela questão a carteirada da autoridade. Foi fulano que falou isso, então isso deve ser o certo. Esqueçam isso, gente. Eu já cansei em debate de agropecuária
pegar doutor de lavra, doutor de exal, questionar ele, saber que o cara está falando bobagem, porque eu questiono com os dados, e eu vejo que o cara está falando bobagem. E aí o cara tenta me enrolar, eu falo na cara dele, sinto muito, doutor, o senhor está querendo me enrolar. Ah, isso é soberba? Não é soberba não, gente. Isso é você conhecer um pouquinho daquilo que você está falando. Alguém, se tiver curiosidade, podem procurar no Google. Acho que até hoje, um dos artigos que aparece no top no Google como indicação, é um artigo meu sobre pastagem tropical para alta lotação. Vocês vão ver lá, manejo de pastagem tropical, manejo intensivo de pastagem tropical. Se vocês digitarem isso no Google, salvo o melhor juízo, até hoje, um dos artigos que vai aparecer em destaque lá, é um que eu escrevi sobre isso. Tá? Então, quando eu falo alguma coisa, gente, por exemplo, quando eu falo de lâmina, é o que eu acho, é verdade, é achismo. Mas esse meu achismo está baseado em muita coisa do que eu já li, do que eu já vi. Ah, é a verdade? Não, longe de ser a verdade. Pode e deve ser questionado, mas procure outras fontes. Simplesmente não chegue e fale assim, ah, você está errado. Não, se eu estou errado por quê? Onde eu errei? Porque eu vejo... Ah, e outra coisa, eu não estou nem aí se alguém dá dislike em vídeo meu, não. Não é? Isso não vai tornar meu dia melhor nem pior, eu vou ficar preocupado ou não com isso. Eu acharia ótimo que alguém, se desse dislike, botasse no comentário por que não gostou. Mas se não quer colocar, não faz o menor problema também. A pessoa está no direito dela. Assim como eu tenho direito de postar um vídeo, ele tem o direito de não gostar. Ele pode não gostar de mim, não gostar do conteúdo. E uma coisa que eu aprendi, você pode até falar mal de um caboclo, ele mais ou menos leva de boa. Agora, fala mal de uma lâmina que ele gosta, menino, você ganhou um inimigo ali. Eu acho que deve ser um atavismo que a gente tem com lâmina, que foi uma das primeiras ferramentas que nós começamos a usar, ainda como hominídeos lá, 7 milhões de anos atrás, né? Eram lâminas de sílex, pedra quebrada naturalmente, só depois os hominídeos começaram a aprender a quebrar pedra para fazer isso. Então nós temos uma relação de paixão com lâmina, que é o que eu falei isso, mas não é brincadeira não. Às vezes a pessoa até aceita uma crítica pessoal a ela. Agora, critica uma lâmina que ela gosta para você ver a encrenca que você está comprando. O pessoal defende isso numa paixão. E é outro detalhe que eu vejo por aí, que eu já cheguei a comentar em alguns vídeos. Às vezes o cara que produz a lâmina nem tem tanta paixão na hora de fazer um debate mais técnico. Eu canso de ver isso no caso, por exemplo, do Saul Glasser. É um cara extremamente acessível. Tá? Saul Glasser é o dono, fundador e CEO da Spyderco. Eu converso com ele em alguns fóruns, ele aceita a crítica de várias pessoas, é relativamente tranquilo com isso. Agora, critica as lâminas da Spyderco no fórum da Spyderco, onde é cheio de fanboy. Moço, é a mesma coisa que você pedir para ir para o inferno. Eles vão cair de pau, mas não aceitam crítica nenhuma. Já o dono da Spyderco, que desenha algumas lâminas, que fabrica o negócio, é um cara aberto à discussão, reconhece alguns detalhes, que se você fala com um fanboy, o cara quase te bate. Já o dono aceita o debate e concorda com alguns pontos levantados sobre uma ou outra lâmina. Então, gente, esse mundo de lâmina é uma coisa interessante. E já que nós estamos falando meio generalizado aqui, deixa eu aproveitar. Outra coisa que eu acho fantástico. O que tem de especialista em desenhar a melhor lâmina do mundo é a coisa mais interessante desse mundo. O cara ganha uma certa notoriedade em alguma área e ele acha que ele é expert em desenhar lâmina. O formato básico de lâmina está aí há alguns milhões de anos. E normalmente quando o cara fala que desenhou a lâmina ideal, ele chupou o desenho de outras já existentes. Eu não estou nem aí para isso não, gente. O cara pode falar o que quiser. Lâmina é basicamente a mesma coisa, você nunca vai ter uma lâmina ideal para tudo e tal. Mas o que tem de especialista nesse mundo afora? Se você for juntar todo mundo que fala que desenhou a lâmina ideal, você deve ter umas milhares de lâminas por aí. Cada um se acha o bambambam para desenhar a lâmina. E aquela lâmina dele, sim, aquela ali é que é a melhor de todas. Eu acho isso fora de série, eu acho divertido. Eu só acho uma pena que tenha muita gente que embarque nessas viagens.
O cara compra uma lâmina mais cara do que uma congênere. Vamos dizer que quem desenhou a lâmina, quem produziu a lâmina, que aquele expert desenhou, vamos dizer, sei lá, CRKT pode ser? Eu só estou usando um exemplo aqui. Às vezes a CRKT produz uma outra lâmina bem parecida com aquela, que custa, digamos aí, $50. Mas aquela desenhada pelo nosso especialista, é lógico, tem que ir uma porçãozinha, uma fatia para ele, então ela custa $60. Tem muita gente que escolhe essa de 60 em vez da outra, que é mais barata e é a mesma coisa. Ou quantas vezes os nossos especialistas desenham aquela lâmina que é a Ultimate Blade, né? É a lâmina definitiva. Passa 1 ano, 2 anos, ele está comprando uma lâmina de uma marca e usando aquela outra e relegando o uso da dele. Uai, mas a dele não era a lâmina ideal para tudo? Não era a lâmina ideal para ele levar não sei para onde? Mas as pessoas não param para pensar muito nisso. Vê uma coisa, acha que aquilo é aquilo mesmo e tal, ninguém questiona, ninguém compara. Mas deixa para lá, isso foi só um desabafo, que nem é desabafo, né? Porque é o que eu acho divertido. Eu, por exemplo, vocês acham que eu tenho capacidade para desenhar uma lâmina? Nem de longe, gente. O que eu faço? Eu pego uma lâmina que eu acho que é ideal para alguma coisa, se precisar eu modifico a lâmina de fato. Cabral, por que você não faz tratamento térmico? Gente, a não ser que eu tenha um forno de temperatura controlada, o ideal seria você fazer banho e imersão de sal, e quando você tem a distribuição mais homogênea, você não tem perda de carbono, mas não vamos entrar nesses detalhes. Se eu posso comprar uma lâmina próxima do que eu quero e eu modificar, para que eu vou pagar muito mais caro uma lâmina de um cuteleiro artesanal? Não estou dizendo que não vale o trabalho dele tem o valor dele, tudo bem. Mas se eu posso, por exemplo, comprar uma Condor Rodin por $22, que eu me lembro até hoje, nós estávamos no fórum, foi o meu amigo Clístenes, foi ele mesmo, que me alertou de uma promoção da Condor Rodin, eu fui na hora e comprei. Para que eu vou pagar mais caro numa lâmina artesanal em aço 1070, que hoje o cara vai me cobrar num modelo semelhante a Rodin 200, 300, 350 conto? Na época, gente, eu paguei $22, mais 8 de frete ou 12 de frete, não sei. Será que todo cuteleiro tem a mesma qualidade de tratamento térmico que a Rodin da Condor? Será? Não sei. Pode ser que tenha melhor. Não sei. Pode ser. Mas eu vou pagar, colocando a preço atual, $4, R$4 o dólar. 22 mais 12, 34. 120, R$136 numa Condor Rodin com uma bainha de couro de primeira e tal. Eu vou deixar de pagar isso para pagar 350 numa faca semelhante, só porque é de cutelaria artesanal? Eu não pago, tá? Eu sou pão duro, assumo isso, tá? Não estou falando a qualidade, eu só acho que uma de cutelaria artesanal não tem uma qualidade 3 vezes superior a uma Condor. É isso que eu estou dizendo, tá? Então é isso, gente. Fica esse vídeo aí para responder essa pergunta que é muito rotineira, e esse não é nem desabafo, né? É só ranhetice minha mesmo, tá? Relevem isso aí, mas não é que isso me deixa chateado ou bravo, não. Eu acho até divertido. Eu só fico com dó de ver muito amigo gastando dinheiro às vezes. Quem tem dinheiro sobrando, gente, ótimo, gasta no que quiser, não faz falta mesmo não. Mas tem gente que a gente sabe que não tem esse dinheiro todo sobrando, e o cara, às vezes, do entusiasmo, por causa foi fulano que falou, ou fulano, vai e faz um dispêndio desse, que às vezes faz falta. Se tem dinheiro sobrando, beleza, gasta no que quiser. O sujeito que trabalhou, ele suou para ganhar, ele tem direito de fazer o que ele quiser, até queimar o dinheiro. Isso não é problema meu, não. Mas o meu canal é só para dar informação para as pessoas, justamente para as pessoas conseguirem fazer o que eu faço para mim, que é, sabendo o mínimo possível, conseguir comprar boas lâminas a bons preços, sem deixar me levar por modismo, marca ou coisa do tipo.
Tá? Então, acho que era isso por esse vídeo, ficou bem misturado, né? Saiu muito da linha da pergunta original, o que era melhor, aço inox ou aço carbono, mas o pessoal releva isso aí. Um abraço a todos.